Olá, amigas e amigos da Restart-me, sejam bem-vindos a mais um Diálogos RMVB, Diálogos Restart-me Venture Builder. Aproveitamos aí esse início para pedir a você que assine nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube da Restart-me, uma propulsora de empreendedores e profissionais experientes. E dê o like no seu vídeo, já para participar sempre dos nossos novos conteúdos. Hoje temos o prazer de receber como convidada a Marta de Sá, da Vert Capital. Vou deixar para a própria Marta, agradeço sua presença, Marta, em mais um episódio do Diálogos RMVB, e agradeço sua presença e peço que você apresente um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, e já deixo uma primeira pergunta para que nós comecemos a nossa discussão sobre funding, né, de novos projetos e de novas empresas, né, de novas ventures. Como é hoje esse mercado de debit, né, o mercado de dívida e etc. Né? Mas primeiro, por favor, Marta, mais uma vez, bem-vinda. Apresente-se e seja bem-vinda novamente a esse espaço aí de discussão sobre empreendedorismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar rapidinho de mim. Então, eu sou formada em administração. Acabei indo para o mercado de dívida meio sem querer, assim. Não era muito meu planejado. Eu estava indo para o mundo da estratégia corporativa e depois fui parar num fundo. E do fundo a gente começou a estudar o mercado de crédito, na época imobiliário. Depois fomos estudar o mercado agrícola e aí caímos no mundo da securitização. Fizemos a primeira oferta pública de CRA do Brasil em 2012 e começamos a financiar o setor agro, né, e essa cadeia. E aí, em 2016, a gente abriu a Vert com uma casa independente, eu, a Fernanda e a Vitória, então as três mulheres no mundo agro e financeiro. Foi um bom desafio. E a gente começou a atender clientes, principalmente do setor agro e imobiliário, que eram os setores que mais operavam no mundo da securitização, via os instrumentos de CRA e CRI. E aí, em 2018, a gente começou a atender as fintechs, que, enfim, começaram a se desenvolver muito rápido no Brasil, né, numa velocidade incrível, principalmente as fintechs de crédito, né, então crédito pessoal, pequenas e médias empresas, às vezes clean, às vezes com garantia de imóveis, home equity, e aí a gente foi montando produtos específicos de acordo com a característica de cada uma, financiando o portfólio de dívida delas, né? Porque a fintech, enfim, as fintechs de crédito, elas emprestam, né? Elas têm isso como o principal motor, né? Enfim, e foco. E elas não são banco. Então, como competir nesse mundo que você precisa de dinheiro para poder emprestar esse dinheiro? Então, diferentemente de outros mercados, a maior fonte de captação das fintechs é o mercado de capitais. Então, a gente começou a estudar muito esse mercado e atender essas fintechs na securitização, principalmente através de dois instrumentos. O primeiro é o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um veículo mais conhecido do mercado em geral, regulado há muito tempo pela CVM, e que é bastante flexível em termos de setor, tipo de recebível. Então, você pode colocar fatura de cartão de crédito, duplicata, CCB, enfim, todos os tipos de ativos e direitos creditórios lá. E de 2018 para cá, a gente desenvolveu muito o mercado que a gente chama da securitadora de créditos financeiros. Era um instrumento que já existia, mas era pouco usado, e a gente percebeu que funcionava muito bem para esse mundo das fintechs, porque uma estrutura leve, que funciona bem operacionalmente e que tem uma agilidade que as fintechs precisam, né? Então, em termos de novos produtos, estruturas, e do outro lado, a gente também teve que educar muito os investidores, né? Para explicar o que era isso. A gente tinha feito isso 10 anos antes com o mercado agro, né? Acharam que a gente era louca vender
risco de agro para pessoa física em 2012, e aí a gente viu isso acontecer de novo com as fintechs. Por que vocês estão fazendo isso? Como é que funciona? Tanto do lado das fintechs, quanto do lado dos investidores que queriam entender melhor qual que era a estrutura de governança, a segurança desse instrumento. E hoje a gente vê que estamos em 2021, a gente está falando de 3 anos depois, mais de 4 bi feitos assim, em 40 operações, e um negócio muito menos traumático, entre aspas, para todo mundo, de entender como é que funciona, o que faz, como é que o investidor aloca, quais são os riscos, tributação, enfim, toda essa parte. E acho que é super importante todo mundo aqui ter esse papel educacional, porque é um mercado ainda muito pouco falado, sabido, estudado, não tem muito material, muita gente pergunta para a gente como é que eu faço para saber. Então, enfim, acho que aqui é mais um fórum para a gente falar sobre isso e as pessoas terem um pouco mais de material sobre esse mercado de securitização no Brasil. Aproveitando, Marta, a questão educacional que você falou há pouco aí, você tem falado algumas siglas. Seria legal se você pudesse explicar um pouquinho para a nossa audiência aí, né? O FDIC, o CRI, o ESG, enfim, juntar esse lógico. Perfeito, Eduardo. Desculpa aí, pessoal, a sopa de letrinhas ela é grande, então vamos recapitular um pouquinho. O FDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ele é regulado pela CVM e ele é considerado um fundo de investimento. Depois você tem o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, também é regulado pela CVM e ele é emitido por securitizadoras. Então, a Vert é uma securitizadora e na ponta do FDIC a Vert é uma gestora de fundos, né? Então, a gente tem esses 2 chapéus aí. Depois você tem o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é para financiar a cadeia imobiliária. Diferença entre CRA e CRI é que eles são isentos para a pessoa física de imposto de renda. Então, você vê essas plataformas, as corretoras, enfim, né, bancos que são do varejo, vendendo bastante CRA e CRI para a pessoa física, e esse é um dos motivos. Tá. Depois você tem o Fundo de Investimento Imobiliário, o FII, mais recentemente o FIAGRO. Também são 2 fundos de investimento voltados para essas cadeias. E aí, no mundo das fintechs, basicamente FDICs e a securitizadora de créditos financeiros. A securitizadora de créditos financeiros, ela funciona como uma SPE, né? Então, uma entidade que é quase uma casca, né? Ela é uma empresa, né? Na prática, ela é uma empresa, uma SA. Essa empresa emite debêntures, e aí ela pode emitir debêntures em várias séries, né? Não quero, enfim, complexificar, deixar muito complexo aqui, mas você pode ter investidores em classes diferentes, dependendo do risco que eles buscam. Então, você tem o que a gente chama de investidor sênior, que é o investidor que recebe primeiro. Então, ele tem um menor risco daquele portfólio. Securitização é um empacotamento de coisas, né? Então, você pega os créditos, por exemplo, que as fintechs originam, normalmente são CCBs, junta um monte de CCB e emite um título. Então, aqui, se você tem 100 CCBs e você tem, por exemplo, 2 séries, tá? 80% sênior e 20% subordinado, só para dar um exemplo aqui. Dessas 100, eu não carimbo cada uma no sênior ou no subordinado. Eu pego essas 100 inteiras e eu vejo quem são as primeiras 80 que vão pagar. Não importa quem são os devedores desse lado. As primeiras 80 vão todas para o sênior. Então, isso quer dizer que se 20 não pagarem, o investidor subordinado, ele é o último a receber, né? Então, ele não vai receber nada e o sênior vai receber 100%. Então, eu não vou pagar 80-20, eu vou pagar 100 e 0. Isso significa que o subordinado ele funciona como um colchão também de primeiras perdas, em que você absorve essas primeiras perdas e muitas vezes é a própria empresa, ou originadora, ou enfim, partes relacionadas à operação que estão na subordinada e até tem os interesses alinhados, né? Porque aí você tem certeza que você vai gerar uma carteira que você acredita ser saudável, né? Dentro da sua política. E ao longo do tempo,
de um lado, a fintech vai refinando o seu motor de crédito, o seu modelo. A gente está vendo um movimento muito forte da fintechização dos business, né? Então, os nossos primeiros clientes, eles nasciam fintechs, então, eles tinham como primeiro produto dar crédito, então, eles eram uma plataforma de crédito em determinados nichos, e agora o que a gente vê muito forte são empresas de todos os setores, varejistas, plataformas, software as a service, enfim, muitos business diferentes e de diferentes setores indo para o mundo do crédito, né? Então, querendo de alguma forma atender melhor o seu ecossistema, seus clientes, seus fornecedores e também criar um novo produto e monetizar melhor a sua base de clientes, né? Então, essa fintechização está muito forte, é uma coisa que no mundo já está acontecendo e que aqui, minha visão é que é um mundo sem volta, né? Então, é um caminho que está sendo percorrido, assim como o ESG. Então, vou voltar aqui nas minhas siglas. O ESG, em português é ASG, né? Que são os impactos ambientais, sociais e de governança. Então, A ambiental, S social e G governança, e quando você junta o A com o S, você tem o sustentável, né? Que é essa combinação. Então, acho que é isso que está acontecendo de uma forma geral e que a gente tem que pensar cada vez mais em ajudar esse pessoal como um todo, né? Uma das coisas que a gente tem dificuldade é que quero fazer uma operação de funding. Mas é muito difícil, é muito complexo, eu não sei por onde começar. E depois você tem que fazer esse papel educacional para o seu próprio cliente, né? Então, qual é o caminho das pedras, de uma certa forma, entender qual que é o recebível que ele tem, qual que é o melhor produto para ele, que investidores ele tem que acessar. Então, a gente também ajuda a mapear os investidores, a ir atrás e a entender. E os investidores, eles também estão, enfim, amadurecendo bastante e criando novos produtos de investimento. Uma das coisas que a gente via quando a gente começou, né, mais ativamente isso faz 2, 3 anos, é que você tinha investidores sêniores, alguns disponíveis e interessados em olhar esse tipo de produto. Conforme as emissões foram amadurecendo, os investidores também foram amadurecendo, e a gente viu investidores começando a comprar, por exemplo, cotas mezanino, que são intermediárias entre a sênior e a subordinada, e as próprias empresas conseguindo ir ao mercado e acessar bolsas diferentes num momento um pouco anterior, né? Então, antes você falava, né, precisa de 2 anos de histórico. A fintech com 2 anos de histórico é muito complicado, porque você tem essa combinação da dívida com o equity, né? Então, se você quer originar um portfólio de dívida, você vai originar 20 milhões de reais, você está no começo da sua operação e você tem que fazer uma rodada para captar pelo menos 20, só para pôr no crédito, e ainda você tem que crescer tecnologia, marketing, time. Então, você tem que fazer uma rodada de 40 para pôr 20 lá. Então, você cria um ovo e a galinha ali, em que você não consegue captar porque você não tem histórico, e você não tem o histórico porque você não consegue captar. E aí, a gente também, né, sentindo essas dores, começou a pensar em produtos para os clientes, para a gente conseguir financiar esses primeiros 20, que a gente chama de warehouse. Depois você tem... E é engraçado que esses mesmos 20, eles acompanham mais ou menos no mesmo volume em 3 momentos, né, as fintechs, de uma forma geral. Você tem os primeiros 20, que são esse warehouse inicial, que você normalmente tem 1 ou 2 que você faz com dinheiro próprio, enfim, e testa o produto, né, testa o operacional e faz a prova de conceito. Uma vez isso acontecendo, você precisa desses primeiros 20, que normalmente era meio family and friends, anjos, que participavam dessa primeira rodada, e agora a gente vê já alguns investidores, inclusive esse fundo que a gente montou, participando desse mercado. Depois você tem o segundo momento, que você tem já outros investidores com apetite para sênior, mas aí você precisa ainda ter uma mezanina, uma sub, que você continua com esse problema. E depois você tem um terceiro momento, que é quando você vai para uma emissão lá acima de 100 milhões de reais, que você tem que pôr 20 milhões na sub, e você cria esse mesmo ciclo de colocar 20 milhões
fazer uma rodada e captar 20 milhões para deixar lá numa sub por 2, 3 anos. Então, o mercado está evoluindo muito, que está começando a criar profundidade e que a gente vê uma avenida enorme de crescimento, inclusive para trazer investidores estrangeiros que não conseguiram ainda acessar de uma forma tão ativa como eles estão, por exemplo, na Bolsa, no Brasil, eu diria, 2 grandes motivos, né? Então, falta de profundidade de mercado é um deles. Se você tem um investidor, por exemplo, high yield, né, de alto risco, que gosta de cotas mais arriscadas, de subordinada e mezanino, esses investidores não fazem nada menos de 10 milhões de reais. Eles querem pôr 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Como é hoje o Brasil tem poucas emissões que você consegue colocar 10 milhões de dólares numa sub, talvez nenhuma. Você precisa combinar muitas emissões. E depois você tem uma questão de liquidez, né? Os investidores estrangeiros, eles estão muito acostumados à liquidez, a poder sair da posição. Isso não acontece nem no mercado de debêntures corporativas brasileiro ainda, numa profundidade relevante, muito menos no mundo da securitização. Então, a gente acha que vai ser um caminho, né? Não é do dia para a noite, mas que, pelo menos agora, o lado da profundidade a gente está começando a ter e uma boa governança também dos instrumentos. Então, se a gente conseguir ter uma boa governança da transparência e padronização, acho que a gente tem um caminho enorme pela frente. Bom, queria agradecer ao Eduardo pela pergunta, porque você deu uma aula realmente, né? E se o objetivo é educar, né, o mercado, sensacional, Marta, sensacional a sua explicação aí. Obrigado. Obrigada a você, Fernando. Marta, como uma empresa se aproxima da Vert, como é que eu, como startup de fintech, ou uma empresa querendo se tornar uma fintech, né, como você utilizou aí, a fintechização, que é uma coisa até que a gente fala também em nossos videocasts, como é que eu me aproximo de você? O que eu preciso? Como é que se faz essas coisas? Como é que eu me aproximo de você? Então, a gente faz uma reunião inicial, eu participo de várias, a gente tem, né, outros sócios e o time que ajuda nessa parte que a gente chama de originação. Então, faz uma reunião inicial para entender qual que é o caso, o que já fez, o que não fez, quem são as pessoas, qual é o histórico, se já tem alguma carteira feita, se não tem, se é do zero, enfim. E aí a gente consegue começar a pensar junto. A gente faz operações de bilhão e também faz operações de 10, 15 milhões de reais. Então, a gente entende que é um caminho e que são acessos ao mercado de uma forma recorrente, né? Normalmente, a cada 4, 6 meses, você vai acessar de novo, às vezes, enfim, um ano depois. Mas você tem alguns casos de empresas que já estão na segunda, terceira emissão, outras mais maduras que estão na 7ª emissão. E aí a gente faz, então, essa reunião inicial, pede algum material de apresentação, informações da carteira, expectativa de inadimplência, entender um pouco a precificação, modelo de crédito, etc. E aí a gente começa a trabalhar, né? Tirar do papel. Existe um processo de estruturação, que depois que você define qual que é o melhor instrumento, a gente tem, né, essa parte jurídica, o Ivan conhece bem, bastante grande, né, de escrever todos os documentos da operação. A gente sempre tem um escritório junto. Então, quais são as regras do jogo, né? O que você pode fazer, quais são os critérios de atividade, que tipo de crédito você pode originar, que prazo, que taxa, enfim, isso daí é combinado. E do outro lado, às vezes a gente faz a captação, às vezes a gente não faz a captação, depende muito do caso. E aí, depois que a integralização foi feita pelos investidores, a gente faz a gestão, ou do FDIC, ou da debenture, daqueles recebíveis. Então, a gente faz o que a gente chama de gestão passiva, né? A gente tem uma regra, né? Então, nos primeiros 12 meses você compra crédito, se a inadimplência piorar muito, você para de comprar, primeiro você paga o sênior, depois você paga o subordinado, os prestadores de serviço. Então, sempre tem as regras, e o que a gente faz é fazer a gestão de acordo com aquelas regras. A gente não toma uma decisão ativa de crédito, eu não vou definir que cliente a fintech tem que financiar ou não. Então, a gente define as grandes regras e dentro dessas regras eu só verifico
como é que está indo aquela carteira, se isso está sendo cumprido, e aí eu reporto para os investidores, enfim, relatórios daquela operação. Então, é assim que a gente trabalha, de uma forma geral. Bom, enquanto o Fernando está no mudo, hoje é dia do amigo, eu acho que foi o melhor presente aos amigos da audiência aí. Essa aula, né, educacional sobre investimento e empreendedorismo que a RMVB está oferecendo aí para os amigos que nos assistam. Então, eu peço que compartilhem esse vídeo, nos ajude a divulgar essa causa, se inscrevam no canal, tá? E venham aprender conosco aqui no Diálogos RMVB. Fala, Fernando, agora que você conseguiu. Agora que eu desmutei. Descobriu o que você sabe de falar. Vai lá. Não, eu queria só te agradecer, Marta. Eu quero, sim, estabelecer um outro contato com você. Acho que tem coisas que a gente pode... você pode ajudar a gente a alavancar alguns dos negócios aí que estão precisando dessa inteligência. Eu queria agradecer aí a sua participação e convidar você de novo e também as suas sócias, né? Porque são todas mulheres que podem enriquecer aqui a nossa diversidade mais um pouco, tá? Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigada a vocês, gente.